Boa noite a todos e a todas, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco hoje, agora e sempre, né? É com muita alegria que nós estamos aqui neste dia 16 de junho para nos encontrar um pouco e refletir um pouco juntos, coletivamente, sobre os eflúvios da espiritualidade amiga que nos conduziu até este momento, sob a proteção divina, sob o amparo dos prepostos do Senhor, que tanto faz por nós neste trabalho diuturno, incansável e incessante, junto a nós, para nos conduzir pelas veredas do bem, pelas veredas do Cristo. É com muita alegria também que nós, neste momento, temos a oportunidade de refletir um pouco sobre o pensamento de Joana, né, da nossa veneranda querida, que não só dá nome à nossa casa, mas também a nossa casa muito querida, mas também representa para nós um farol a iluminar as nossas consciências nesse processo de autotransformação, de autoconhecimento, nesse processo permanente e contínuo de reflexão e de contato íntimo com a divindade. Joana é para nós esse farol. E é muito simbólico que nós estejamos abrigados sob os seus mantos de amor, sob as suas palavras benditas, com esse desejo, porque talvez seja isso que nos una, independente das nossas histórias particulares, independente do nosso contexto social, familiar. Há em nós, todos que frequentamos ou que estamos vinculados afetivamente, intimamente, à Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, há em nós um desejo profundo de transformação. E Joana, para nós, é uma dessas chaves para poder operar em nós mesmos essa mudança que é contínua, lenta, gradual e que é impossível de retroceder. Ela vai sempre adiante. Então, todos nós que fazemos parte dessa comunidade temos essa certeza, essa vontade de sermos melhores. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós vamos conversar um pouco hoje, e eu já peço perdão antecipadamente pela limitação dessa que vos fala, né, porque consegue enxergar pouco, ainda com a profunda miopia, né, existencial, né, uma profunda miopia de espiritualização, mas que tem, de algum modo, a boa vontade de poder compartilhar e de poder dividir nestes instantes algumas reflexões em torno de um tema tão caro, né, que é o encontro com a paz e com a saúde. Esse livro de Joana, na realidade o título, né, é uma referência a um livro de Joana, publicado há 14 anos, né, vai fazer 14 anos, porque esse livro ele saiu no final de 2006, e traz para a gente algumas informações que são fundamentais para a gente poder refletir, por exemplo, o nosso momento atual, né? Um livro que dá ferramentas, né, a partir da psicologia transpessoal, né, dissecando, como vai dizer, os nossos sentimentos, as profundas transformações pelos quais todos nós passamos, né? Esses comentários, a partir de comentários que são, de algum modo, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundos, né? Porque tem a ver justamente com comentários que têm a ver com afetos, com consciência, comentários sobre crises, esse especificamente é o que nós vamos nos ater hoje, né? Comentários sobre separação, sobre autodesamor, não é? Então, assim, Joana, ela vai nos mostrando, né, algumas questões que são motivos de angústia para a gente, mas ela vai nos dando, ela vai apresentando um diagnóstico
não é assim? Ela vai nos perscrutando a alma, conhecendo o que nos angustia, o que nos causa conflito, e a partir desse diagnóstico, ela aponta possibilidades de caminhos, né? Então, assim, ela, através da reflexão. Então, ela vai dizer, por exemplo, que a grande chave, o homem precisa harmonizar o ego, né, com o céu, né, com consigo, entender o significado da vida e trabalhar para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultado do equilíbrio físico e mental, né? Então, assim, essa, de alguma forma, é, é a síntese, né? Mas a gente não vai dar spoiler, né? Essa é a síntese dessa reflexão de Joana, nesse livro pequeno, às vezes pode passar despercebido, né? Diante de tantos livros, de tantas pérolas que Joana nos oferta, mas que traz grandes questões para a gente. Antes da gente se debruçar sobre Joana em si, eu acho que é interessante a gente tentar compreender, já que a gente está falando de paz e saúde, né? Porque encontro com paz e saúde, talvez a gente precisasse fazer um movimento anterior para poder compreender dentro do contexto cristão e espírita, né? Ou espírita cristão, o que é que vem a ser saúde, né? E o que é que vem a ser paz, para a gente poder ir para Joana, né? Então, assim, quando lá no Ato dos Apóstolos é colocado no capítulo 3, versículo 16, né? A fé que nos vem por ele é que deu a este homem sua perfeita saúde diante de todos nós, né? Que consequência moral a gente pode compreender disso? A gente percebe aqui, né, que a saúde, ela é derivada, ou seja, ela é uma resposta, o conceito saúde. Esse é o nosso primeiro movimento, né? Então, a gente pensar o conceito de saúde é pensar essa resposta que tem a ver com a nossa relação com a lei divina. Porque a lei divina, ela é a lei de amor escrita em nós. E o que é que significa isso? Isso é importante da gente entender, né? Significa, a lei divina é a lei do equilíbrio, não é isso? É a lei do amor, é uma lei imutável, é uma lei que nos possibilita, ou é a lei que reflete a moralidade crística, né? Ou a moralidade cristã para nós, né? Então, assim, já que nós temos o Cristo como referência. Então, quando lá no livro do Atos dos Apóstolos está se falando de uma fé que nos vem por ele, né? Ou seja, a nossa relação com a lei divina, né? Porque ele está escrito, inclusive, como a gente conhece, de forma maiúscula, ele é a representação de Deus, né? Isso, então, a nossa relação com a lei divina, com Deus, né? Porque a gente só se relaciona com Deus através da sua lei, em contato com a sua lei, né? É que estabelece para nós, certo? A saúde, né? E quem é a representação da saúde para a gente? Quem é que a gente considera o médico dos médicos? Aquele que consegue, né, restituir a nossa saúde. É o Cristo, não é isso? É o Filho de Deus. Então, a gente já parte de uma ideia, então, que a saúde, ela não tem a ver necessariamente com uma questão física. A saúde, ela é uma experiência espiritual. Então, você pode estar doente do corpo físico, mas estar com saúde espiritual.
Essa talvez seja a grande diferença, e eu acho que isso aí o Espiritismo ele traduz e ele coloca de forma muito brilhante e de uma forma muito clara para a gente isso, né? Porque ele vai nos colocar e vai trocar o óculos, vai dar a dimensão espiritual desse processo de saúde e de adoecimento, porque a gente só consegue compreender o conceito no binômio, né? Se a gente só consegue entender o que é saúde nessa relação paradoxal com a doença, né? A gente só consegue entender isso nessa relação de opostos. Então, o Espiritismo ele nos esclarece quanto a isso, porque ele vai nos dizer justamente que a saúde nada tem a ver ou tem pouco a ver com a dimensão física. Dimensão física é reflexo de uma questão espiritual. E aí a gente vai agora para o livro de Mateus, ainda nesse movimento de tentar entender como é que no mundo cristão se compreende o conceito de saúde, porque a gente está olhando hoje, é muito importante que a gente observe isso. A gente está olhando hoje com o olhar de uma pessoa, de um homem contemporâneo, não é? E o que é que significa ser um homem contemporâneo? Significa ser um homem que é interpelado pela tecnologia, que tem acesso à informação, um homem que está com outra experiência, então um homem que fala hoje com pessoas que estão na China, no Japão, em tempo real, não é isso? É um homem que tem uma experiência de tecnologia de ponta, não é isso? De inteligência artificial, de tudo isso que vem da tecnologia. O homem contemporâneo não é só também essa dimensão da tecnologia, mas é um homem que tem como saldo, se a gente for fazer um recuo dos últimos 20 anos, como saldo, 2 guerras mundiais, né? Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, né? Tudo isso nos últimos 100 anos. Se a gente for pensar de 1910, 1915 até esse momento, um pouquinho mais de 100 anos. Então, o homem contemporâneo, ele é um resultado disso tudo. Ele, do ponto de vista da história, né, ele acontece, ele existe simbolicamente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que é esse homem que, no primeiro momento, lá no período do século XIX, lá na metade do século XIX, inclusive que é contemporâneo, né? Que é no mesmo tempo que acontece a sistematização do espiritismo, era um homem que tinha negado completamente a sua dimensão espiritual e tinha jogado toda a sua fé, o homem moderno, né, que a gente chama, na ciência. Esse era um homem moderno. Nós já não fazemos parte, em certa medida, claro que uma coisa não termina, né, elas acontecem simultaneamente, a existência do homem moderno e do homem contemporâneo, mas as guerras vieram nos dizer justamente que a ciência não deveria ser a depositária de toda a nossa fé. Se a gente tinha negado, em função de uma experiência da Idade Média, né, a gente tinha negado a existência de Deus e tinha feito um movimento, em certa medida, materialista, né, de tentar encontrar na ciência a resposta e a solução para tudo, a gente observou com a experiência da Segunda Guerra Mundial dos campos de concentração, das bombas atômicas, das mortes em massa, né? Que a ciência ela não seria a resposta e a solução de todos os problemas, porque ela produziria, inclusive, guerras nucleares, bombas atômicas. Então esse homem, né, ele ficou sem esteio, porque ele acreditou numa coisa, ele primeiro tinha negado uma coisa, tinha negado o mundo teísta, né, um mundo teocêntrico, fez o movimento para um mundo antropocêntrico, cientificista, e aí ele agora encontra-se cindido, porque ele já não tem mais as certezas absolutas de que a ciência vai responder a todas as questões para ele. Né? Ele já não tem aquele otimismo científico. E aí o que é que acontece? Surge esse homem contemporâneo, que somos nós.
Nesse homem contemporâneo, o que é que a gente observa? A gente observa que ele já sabe que só pode haver transformação em essência, transformação substancial, se houver essa conciliação e essa aproximação entre espiritualidade e ciência. E o resultado disso está muito claro para o Espiritismo, porque já lá na segunda metade do século XIX, Kardec já colocava isso, né? Essa conciliação entre ciência e espiritualidade. Sem isso, não haveria possibilidade de saída para o mundo. Então, nós somos frutos desse homem contemporâneo e nós temos o olhar sobre as questões muito debitários desse contexto. E aí a gente pensa saúde hoje diferente de como pensava a saúde de um homem moderno. Porque um homem moderno, como é que ele pensava a saúde? Ele pensava só com viés do materialismo. Para ele, ficar curado era encontrar-se com a ciência, no caso, as ciências médicas. Para nós, e sobretudo para nós espíritas, estar curado não significa necessariamente ou somente encontrar-se com a ciência médica. Estar curado significa a conciliação desse encontro, mas, sobretudo, um processo de transformação espiritual. Um mergulho na espiritualidade. Por isso que Joana é importante para a gente nesse sentido, nesse movimento. Então, não adianta, porque a doença, para nós, né, que somos homens contemporâneos, que somos espíritas, a doença ela é um sintoma de uma causa espiritual. E é por isso que em Mateus, então, por isso que a gente está fazendo esse movimento todo, nesse primeiro momento, e foi importante a gente fazer esse aparte do que é, quais as diferenças de um homem contemporâneo, de um homem moderno, de um homem medieval, no entendimento do conceito de saúde, para poder a gente voltar e compreender, por exemplo, aqui, algum papel, por exemplo, do Cristo nesse processo de constituição da saúde ou de construção da nossa saúde espiritual. Porque quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de espiritualidade. Então, assim, em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Ele está falando, né, num contexto. E aí ele vai falar ainda no capítulo anterior, capítulo 9, versículo de 10 a 12, ele diz assim: estando Jesus em casa desse homem, vieram ia ter muitos publicanos. Ele estava na casa de Mateus. E gente de má vida que se puseram à mesa com seus discípulos. O que fez que... Isso aí é o relato de Mateus. Ele não estava na casa de Mateus, isso é o relato de Mateus, desculpa. O que fez com que os fariseus, notando, dissesse aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-lhe ouvido, disse Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, não é? E aí é importante duas ideias de saúde. O que é que vem a ser saúde nesse contexto que Mateus está trazendo ao fazer referência sobre a passagem do Cristo no planeta, né? Então, por exemplo, o que é que o Cristo está dizendo quando ele se junta às pessoas de má vida? O que é que significa pessoas de má vida? Nesse trecho tão emblemático, né? E que é tão... A gente consegue perceber isso nas nossas vidas cotidianas. Quem mais precisa é quem mais é adoecido, mais precisa de espiritualidade e está mais ligado aos contextos religiosos. Isso não significa que eles são santos. Então, assim, Jesus estava ali comendo junto aos publicanos, que tinham um olhar, a sociedade da época tinha um olhar negativo sobre os publicanos. E aí é interessante a gente observar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o que vem a ser os publicanos, né? Porque Kardec, ele pedagogicamente, ele vai nos orientar e dizer quem eram os publicanos, quem eram
as pessoas, né, os fariseus, esses personagens, né, que não são apenas são pessoas, né, são representações de estados espirituais. Então Kardec vai dizer assim, os publicanos, no sentido histórico, eram chamados assim os cavaleiros arredentados das taxas públicas. Eram aqueles cobradores de impostos, de rendas, né? Então, assim, eles eram, no contexto do Estado romano, aquelas pessoas que, em certa medida, exerciam um poder e eram extremamente corruptos, em certa medida. Isso não muda muito no contexto de hoje, né? Então, assim, eram aquelas pessoas que estavam administrando e que tinham relação com o dinheiro público, né? Então, assim, então era empregado muitas vezes no sentido pejorativo, porque existia uma resistência da população com relação a essa cobrança de impostos, porque sabia-se do processo de corrupção. Isso é muito parecido, qualquer coincidência com as nossas instituições hoje não é mera semelhança. Então ele quer publicandos, quando aparece no contexto evangélico, e essa aí é a observação de Kardec, né? Eram justamente pessoas que tinham esse olhar, eram os corruptos, né? Assim, quando ele coloca isso, quando Jesus é inquirido em relação aos publicanos, ele está falando justamente como é que o Senhor, que se diz, né, profeta, que se diz um Messias, está junto aos corruptos. É isso que está sendo questionado na posição, né, do Cristo ali. E aí ele diz, porque não são os que gozam de saúde que precisam de médicos, né? Então, assim, ele vai dizer, eu vim para os doentes, né? Eu vim para aqueles que precisam. E o que é que isso quer dizer? Então, ele está falando que ele não está falando aqui de saúde. O Cristo já nos alerta sobre isso, nessa passagem de Mateus capítulo 9, versículo de 10 a 12. Ele não está falando de saúde do corpo. Ele está falando de saúde espiritual. Então, os corruptos são os doentes da alma. Concordam? Sendo os doentes da alma, qual é a chave para eles restituírem a saúde? É a relação com Cristo, né? E o que é que o Cristo representa para a gente? O Cristo representa para a gente a lei divina, não é isso? Por quê? Porque ele representa, a sua vida é o testemunho, não é isso? E o espírita conhece a escala espiritual e conhece, né, em certa medida, especula, porque a gente nunca vai ter acesso de fato, mas a gente vislumbra a natureza espiritual do Cristo. E a natureza espiritual do Cristo, dentro dessa nossa compreensão espírita, ela é a representação, a personificação da lei de justiça, amor e caridade. Não é isso? É a representação, por isso que ele é o nosso modelo e guia, porque ele traz em si, ele corporifica, né? Ele testemunha com a própria vida a lei divina em ação. Então, e o que é que ele está dizendo aí, nessa passagem de Mateus? Que para se restituir a saúde é preciso essa relação com Cristo. Então, veja, mais uma vez, né? E é o que está falando também Mateus logo em seguida, né? Que justamente a gente restituir a saúde, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, isso tudo foram movimentos do Cristo, ações do Cristo. Então, o que é que Mateus está querendo colocar para a gente, que já está no Ato dos Apóstolos, que é a compreensão cristã do que vem a ser saúde. A compreensão cristã do que vem a ser saúde é justamente essa integralização da lei divina no nosso mundo íntimo. Saúde é isso. Saúde é a forma como nós nos aproximamos por completo, e nosso desejo é de forma absoluta, ainda não, porque esse processo de aproximação com a lei, né, e de interiorização da lei, de representação da lei, que não basta só interiorizar, temos que representar, ela acontece assim por gotejamento, no nosso momento, em nossa escala evolutiva, porque ainda somos espíritos imperfeitos.
não é assim? E aí é importante a gente compreender onde é que a gente está na escala evolutiva. Aí a gente tem que ir lá para o Livro dos Espíritos para ver esse capítulo da escala evolutiva. Quando nós formos seres, quanto mais a gente evolui, mais a nossa relação com a lei divina, ela se aproxima em absoluto. É como se a lei divina fosse um sol e a gente fosse caminhando para ela. Só que a lei divina, ela não está fora, ela está dentro. Esse é um processo consciencial, por excelência. E aí, quanto mais evoluído nós formos, mais nós nos conectamos à lei. E ao nos conectar à lei, mais nós teremos experiência de saúde, porque a saúde é uma experiência espiritual. E aí a gente gosta de uma mensagem de Kardec na Revista Espírita de outubro de 68, né? E eu vou fazer um comentário muito interessante para a gente entender que, por exemplo, nessa Revista Espírita, ele vai falar de uma epidemia, né? E qualquer semelhança. É muito interessante a gente voltar a esses textos que falavam sobre epidemia. Tem um outro texto que circulou muito agora nesse período de pandemia, né? Um texto também na Revista Espírita sobre a experiência da cólera, mas esse outro que eu estou falando aqui, dos anos de 1868, de outubro de 68, é sobre uma epidemia que aconteceu nas Ilhas Maurício, né, que fica na África Oriental. Era uma ilha que era, né, se a gente estuda lá na história, era uma ilha que era da França, né? Assim, a França era dona daquela ilha. E teve uma epidemia que matou mais de 6.000 pessoas, né? E aí, dentro desse contexto e tal, que ele vai falar, né? O título são 2 cartas, né? Que é dado por espíritos que passaram, que tinham desencarnado, né? E um comentário. E aí o comentário de Kardec, em uma dessas cartas, porque são 2 cartas, né? Ele diz assim: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados, né? Então, o que a gente queria destacar, e a gente vai voltar porque esse comentário, né, bate muito com o que a gente vai entender do que é que a veneranda vai nos colocar, mas esse comentário de Kardec, ele fecha essa parte com que a gente quer situar o que significa saúde dentro do pensamento cristão e no contexto espírita, né? Então, é o resultado do equilíbrio das forças naturais. E a gente, quando fala forças naturais, a gente está falando da lei divina, certo? Então, é o resultado do equilíbrio da lei divina. A Marta Antunes, em outro momento, ela fez uma palestra nos Estados Unidos e ela vai falar assim, que a saúde é a atitude. Porque você só consegue... Então, saúde não é uma coisa que é uma graça. E aí a gente diferencia muito das outras compreensões religiosas, das outras filosofias religiosas. Porque saúde não é graça, saúde é atitude, né? É movimento, é ação. Enquanto algumas doutrinas religiosas acham que saúde é algo gratuito, que se estabelece por obra, né, de uma escolha aleatória, ou seja, isso já causaria um certo incômodo naqueles que não teriam a saúde física, né? A gente tem dentro da compreensão espírita, e isso está muito claro na fala da Marta Antunes, saúde é atitude. Em que medida? Porque saúde é movimento, é ação. Você só conquista a saúde através do bem que você faz. E aí ela vai citar uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, né? Onde ela vai dizer o seguinte: por conseguinte, Paulo vai dizer, né? Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para todos. Ou seja, qual é o caminho do encontro com a saúde espiritual? É o exercício do bem, é a conquista da virtude. E a gente só conquista virtude trabalhando. Dito isso, nós vamos agora para a veneranda.
Porque a veneranda, é muito interessante, né? Ela já tinha colocado isso, se não me falha a memória, naquele livro que fala sobre, deixa eu só dizer com precisão aqui, né? Com plenitude, o livro Plenitude de 2014. A veneranda vai dizer quais são os caminhos para o encontro com a saúde, né? Com a transformação, porque a saúde, ela representa a plenitude do ser. E a plenitude do ser representa equilíbrio espiritual e contato permanente e ininterrupto com a lei divina, né? Essa relação com a lei, ela está instituída e concretizada, materializada nas nossas ações. E ela vai apontar que para o encontro lá no livro Plenitude, que não é o livro que a gente está tentando apresentar aqui, ela vai dizer que é preciso crer, quais são as etapas, né? Para a aquisição da plenitude. Crer, querer, falar, atuar, viver, esforçar-se, pensar e finalmente meditar retamente. Então, assim, ela dá 8 etapas. A gente precisa crer, desejar, porque não basta crer, é preciso desejar transformar-se, né, para conquistar a saúde, com vistas à saúde, né? É preciso colocar isso em palavras, né? É preciso colocar isso em movimento, ou seja, ação. É preciso incorporar, porque não basta só você fazer o bem, é preciso você incorporar o bem dentro do seu coração. É preciso você persistir, é preciso você esforçar-se, é necessário você pensar sobre isso, né? Que o processo de interiorização, ele não se dá de forma autônoma, né? Ele se dá de forma... O processo de interiorização, ele precisa ser refletido, questionado. E a gente tem muito isso, né? A gente acha que vai ser assim, de uma forma muito rápida, e não é. E aí, depois de você pensar sobre isso, você vai meditar. Porque a meditação, nesse sentido, é o quê? É você... Depois de ter pensado, ou seja, depois de você ter incorporado, você vai entrar em contato com a divindade, né? Então, esse seria o processo da aquisição da plenitude. E a plenitude é o quê? A plenitude, ela é o encontro, a conquista da saúde espiritual, em absoluto, né? Então, é muito interessante. E aí a gente passa, assim, depois desse preâmbulo, a gente passa para o diagnóstico que Joana vai fazer já no prefácio do livro. Então, prefácios a gente às vezes pula, mas o prefácio, ele é muito importante para a gente poder entender o pensamento desse espírito, né? E o pensamento de Joana, da nossa veneranda, né? Como a gente falou, nossa amiga espiritual, porque tenha certeza que cada trabalhador da fraternidade espírita, Joana de Ângeles tem como amiga a veneranda, né? Ela nos acompanha espiritualmente, né? No sentido de que ela nos possibilita certas reflexões, certos encontros, certas análises. E aí, Joana vai falar no sumário que ela diz assim: ela vai analisar o comportamento humano. Por que a gente está fazendo tudo isso? Por que a gente está falando sobre isso no meio de uma pandemia? Porque tudo que tem sido dito aqui, nesses últimos 34 minutos, tem a ver profundamente com a experiência que nós estamos atravessando no processo de transição planetária atual, que nos acomete especificamente aqui na sociedade alagoana desde março, né? Nos acomete mais diretamente, né? Quando chega o primeiro caso, quando nós passamos a ter que viver o isolamento social, quando nós estamos de quarentena, né? Quando nós somos convidados, não, eu ia falar convidados, mas convidados, quando a gente é convidado, a gente tem a possibilidade de recusar. Então não é convidado, convite é uma escolha, né? Mas a gente foi compelido, né? Obrigado a viver no isolamento social, a retornar à nossa casa. Retornar à casa é muito simbólico também. Porque significa o quê? O que é que nos aflige nesse momento?
Quais são as dores quais são os nossos motivos de angústia? Quais são os nossos motivos da gente perder sono, da gente querer comer mais, ou perder a fome, né? Ou ter um processo somático, ou ter um processo de estado de ansiedade, de estado de medo, de torpor, de paralisia, de depressão, né? Porque são esses os sintomas que nos acometem no processo que nós já estamos atravessando, que, diga-se de passagem, não é simples. É importante que a gente saiba que não é simples. Não tem parâmetro. A gente não pode comparar com a gripe espanhola. A gente não pode. O que a gente está atravessando é extremamente delicado e difícil. A gente tem que considerar esse aspecto. E qual é a convocação que ele nos faz quando ele nos obriga a esse processo, né? A gente ficar em casa, ao isolamento. Essa prática do isolamento é uma prática medieval, né? Ou seja, desde a Idade Média, já existia essa prática para evitar a proliferação de uma peste, de uma doença altamente contagiosa, você isolava-se em casa. E o que significa, simbolicamente, estar em casa? Significa habitar, porque a casa também é um conceito muito utilizado no mundo cristão, na passagem, no Evangelho, né? Jesus frequentava a casa de Pedro, né? Jesus estava na casa a gente viu agora há pouco, na passagem de Mateus, na casa de um publicano. O que é estar em casa? É mergulhar na intimidade. Então, a primeira consequência, né, desse momento que a gente está vivendo é esse mergulho na intimidade. Na nossa intimidade. Então a gente está fazendo um movimento, a gente estava vivendo de fora, a gente vivia para fora. E a convocação da espiritualidade para esse processo nosso de transição planetária, onde vai ocorrer gradualmente, porque a natureza não dá saltos, ela não opera sob a esfera da violência, ela é muito singela e muito em equilíbrio, né? A natureza ela opera no equilíbrio. Para esse processo de transformação do padrão vibracional, é necessário que a gente faça essa reflexão. Então a gente precisa voltar para a nossa casa, por isso que a gente está obrigado a ficar em casa, né? E não é uma escolha, é uma obrigação. Por isso que é necessário a gente cumprir a lei humana nesse caso, né? Que é a lei de ter que ficar em casa. Porque cada vez que a gente sai, e Joana vai falar sobre isso não na questão da quarentena, mas vai falar da nossa responsabilidade individual. Então, o diagnóstico que Joana fala, primeira coisa é que a sociedade encontra-se enferma. Ela faz esse diagnóstico, como nós falamos, em 2006. Nós estamos adoecidos. Concordam? Não tem? A gente tem altos índices de violência individual, não é isso? A gente tem essas violências que cometemos individualmente, coletivamente, porque, por exemplo, quando acontece a morte de um negro americano por um policial, não é uma responsabilidade individual do policial, é uma responsabilidade coletiva. Ou seja, nós ainda atavicamente trazemos a sombra do racismo. Ah, mas eu não sou racista. Mas se o sistema é, você é. Concordam? Então, assim, essas violências individuais e coletivas, elas são um sintoma da nossa época, né? A agressividade, ela vai falar a onda de criminalidade, né? Isso, ela vai falar o desrespeito às leis, né, de todas as esferas, a indiferença, né? Todos isso são marcas da nossa sociedade. E aí ela vai falar o desrespeito às leis e a indiferença pelo destino da humanidade aumentam o pânico nas pessoas mais frágeis e a depressão, resultado também de muitos outros fatores, torna-se de natureza pandêmica, ou seja, doenças psíquicas, como a depressão, elas são sintoma justamente desse caos social, que lembrem-se, não é quando a gente pensa sempre em social, a gente vai pensar no outro, no coletivo, mas a gente precisa entender, por isso que a gente disse, nós somos todos racistas, por quê? Porque nós fazemos parte de um todo. Se o sistema é, nós somos. Se o sistema é corrupto, nós somos. Em medidas diferentes, em graus diferentes, mas somos, porque nós somos o sistema.
né? E aí ela vai falar, desvio de todas as ordens, desvio no mundo político, desvios do ponto de vista da economia, entendeu? Porque considerar a economia mais importante que a vida é um desvio, né? Considerar, assim, a arrogância, o afastamento com a lei de Deus, né? Então, assim, é necessário todo o empenho possível, ela vai falar isso, né? Ela diz assim, embora as soluções, porque isso é o diagnóstico, mas a gente tem um problema e ela aponta uma solução. Então, quais seriam as soluções para esse contexto de crise? Então, embora as soluções devam ser propostas pelos grupamentos, será no indivíduo que se devem trabalhar as bases do ajustamento, as diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da saúde física, emocional, psíquica e moral ante o compromisso inadiável da aquisição da paz. Então, assim, embora seja uma questão coletiva, certo? É na esfera, na unidade, ou seja, no indivíduo, que nós vamos poder operar essa transformação. Então, não é uma proposta, vamos agora todo mundo se juntar e fazer isso. Não, se você não muda, o mundo não muda, não é assim? Então, isso é muito claro para a gente quando, por exemplo, no meio da pandemia que a gente está atravessando, as pessoas não cumprem o isolamento social. Se elas não cumprem, então a responsabilidade individual de cada um de nós de cumprir o isolamento social para evitar a propagação da doença. Se não cumpre, o que é que acontece? A doença continua sendo propagada e nós continuamos dentro de casa. Então, se todo mundo estivesse dentro de casa, a doença já tinha sido controlada. Então, a responsabilidade individual. Então, é isso que ela está falando. Então, ela diz assim, é preciso todo o empenho nosso, né, para recuperar, dentro de um programa educacional cristão, para recuperar essa saúde, né, essa saúde coletiva, né, essa saúde que passa pela saúde das instituições, né, pela saúde no sistema político, porque a saúde, como a gente disse, não é uma experiência física, é uma experiência espiritual, não é isso? Então, assim, é preciso formar uma cultura de amor, né, que ela coloca, né, mas para isso é preciso aprender a amar-se, né, superando os conflitos internos, modificando os sentimentos. Isso são caminhos, né, sugestões em profunda consonância com a proposta do Cristo em relação a esse contexto. Então ela vai falar assim, é preciso aprofundar-se, né, investigando as causas das aflições, né, para a gente poder, nesse processo, substituir, né, e analisar. Então, assim, é preciso, então ela volta, né, então, ela diz assim, o ser integral está além do corpo físico, devendo ser considerado como um princípio inteligente que é o envoltório semimaterial que o reveste e a forma física em que movimenta enquanto processo de evolução terrestre. Então, ela vai dizer assim, que a gente precisa, para buscar esse equilíbrio, a gente precisa desse movimento íntimo, precisa desse movimento de autoconhecimento, né? Esse movimento de encontro com as nossas fragilidades. E aí ela vai colocar o seguinte, que a gente precisa analisar, né? Ela vai falar sobre a crise. Isso é interessante, né? Porque a gente precisa entender que a gente vive um momento de crise, mas a crise, ela não deve ser considerada, né, algo negativo, né? Ela deve ser considerada como algo positivo, porque no sentido, ela vai trazer crises e turbulências, ou seja, a gente vive um momento de crise, não é isso? Crises existenciais, crises sociais e crises gerais, vai nos dizer Joana. E aí ela vai trazer, reconstituir o sentido do termo crises, né, em sânscrito. E é muito interessante, porque em sânscrito, kri, que é o vocábulo que dá origem à palavra crise, significa desembaraçar, purificar. Veja,
dando origem, aí ela vai dizer palavras como acrisolar, crisol, né? Então, nós estamos num processo crise, nós estamos enfrentando uma crise sem precedente na história. Então, nós estamos num processo de purificação. Nós estamos num processo, e aí ela vai trazer também o sentido etimológico da palavra crise, que vem do grego, né? Um outro sentido etimológico, né? Assim, porque ela vai dizer o que é crisol, antes lá voltando para o sânscrito, né? Crisol justamente é uma substância química, né? Que depura o ouro e outros metais preciosos, né? Então, assim, é um processo de purificação, é um processo de transformação, de iluminação. É uma grande possibilidade. É uma grande potência esse momento que nós estamos vivendo, apesar de toda dor, de toda perda, de todo sofrimento, de toda angústia. É um momento de transformação. Por quê? Porque justamente do grego, a palavra crisis, né, o termo crisis, é justamente, ele pode se interpretar como uma mudança, um conflito que tem lugar em qualquer fase da vida em razão de acontecimentos eternos que não foram superados. Então, o que é que a Joana depreende disso? Que todo processo de evolução, independente do aspecto que seja, quer seja material ou espiritual, ele passa, experimenta periodicamente crise. Então, a gente pode ver, por exemplo, na nossa história, a gente está na adolescência. A adolescência, ela é pontuada por crises existenciais, por crises de diversas ordens. Para quê? Para a gente evoluir para a fase adulta. Então, a gente deixa de ser a criança que nós éramos para nos tornar adulto. Mas entre esses processos, há no meio a adolescência. E a adolescência é esse processo de crise, ou seja, de transformação. Então, nesse contexto, a gente vive essa crise existencial, de nós não sabermos quem somos, de nós termos perdido, naquela caracterização que a gente fez do homem contemporâneo, as referências, porque passamos a adorar deuses, o Mamon, deuses de ouro. Passamos a adorar o materialismo, o consumismo, essa praga da humanidade. Entendam que a verdadeira epidemia, o verdadeiro vírus que destrói as nossas vidas é o vírus do materialismo. É o consumismo desenfreado, que é a sua representação, né? É a doença, né? Porque o vírus é o materialismo, a doença é o consumismo. Então, toda vez que... Então, esse consumismo, ele traz para a gente, como consequência, essa crise existencial da perda do sentido. Porque você é a partir do momento em que você consome. Você só existe pela força que você tem de consumir. Esse era o diagnóstico que nós fazíamos há alguns meses atrás. Talvez com a pandemia a gente tenha repensado, porque uma das consequências diretas desse processo de interiorização que foi seu confinamento é justamente a ideia de que precisamos ter um consumo mais sustentável, um consumo mais racional, um consumo necessário e não um consumo do supérfluo. Né? Então, a gente tem uma crise social, que é esse mundo violento, né? Esse mundo da corrupção. Nós temos uma crise existencial, nós temos crises gerais, né? Assim, ebulições no mundo político, né? Ebulições, possibilidades de guerra, de enfrentamentos e tal, para justamente vir esse processo que nós estamos enfrentando, né, da pandemia, da conquista, dessa reflexão, porque quando a gente está no meio de uma doença, o que a gente pensa? A gente pensa na conquista da saúde, e no mundo cristão, a gente precisa entender que a conquista da saúde é a conquista da nossa relação com Deus. É resultado do nosso comprometimento com a lei divina, com o nosso processo evolutivo, não é isso? Então, Joana vai, nesse livro, né, apontar, né, então, assim, apontar todas as questões que envolvem esse mundo de crise, esse mundo enfermo que nós vivemos, né, o autodesamor, né, a necessidade que a gente tem de autoconsciência, porque a gente estava se anestesiando, não estava querendo buscar essa transformação, a gente estava no piloto automático,
né? E a gente só pode conquistar essa saúde que tanto desejamos se nos tornarmos pacíficos e pacificadores. Por isso que esse binômio, encontro com a paz e com a saúde, né? A saúde, ela é a conquista. A pacificação, ou seja, autopacificação e pacificar, porque não adianta só eu estar no mundo de paz, eu vou conquistar a paz agora, né? Como se fosse fácil. Não é assim, é um processo lento, doloroso e difícil também. Não é de um dia para a noite. É processo. Conquista a paz, mas a paz ela só é conquistada num processo coletivo. Então a Joana também ela faz essa diferenciação entre o individual e o coletivo. Nossa responsabilidade enquanto indivíduo nesse processo de pacificação, né? Ou seja, nós precisamos nos tornar pacificadores para poder conquistar essa saúde integral, né? Que é um outro livro, e para poder a gente conseguir alcançar essa mudança vibracional para a instauração do mundo de regeneração. Então, meus irmãos, o convite nos foi dado, é necessário a gente refletir sobre as palavras do Cristo, sobre as lições de Joana, né? Joana tem nos dado muito, com todo o amor, né? E aí a gente termina com uma fala, com uma consequência do Kardec, né? Que está no Espiritismo na sua expressão mais simples. Ele diz assim, nesse livro tão bonzinho, tem na internet, no PDF: as aflições terrenas são remédios para a alma. Salvam-no para o futuro, como uma dolorosa operação cirúrgica salva a vida de um doente e lhe restitui a saúde. Eis porque o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então não nos esqueçamos que as aflições são remédios, não é isso? Que nós estamos passando por um processo cirúrgico coletivo com vistas à recuperação dessa saúde, já que individualmente e coletivamente a nossa sociedade estava enferma. Então não nos esqueçamos das palavras do Mestre, não nos esqueçamos dos apontamentos da nossa veneranda e atravessemos esse momento difícil, doloroso, na certeza de que Cristo está conosco. Como diria o nosso amigo espírita, né, lá de Pernambuco, Valdec Atademo, confiemos em Deus, vivamos com Jesus. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje, agora e sempre. Sim seja.